Pessoal, voltamos. Então, olha só, agora a gente está voltando aqui para o segundo tempo, né, de aula, e a gente vai falar sobre o segundo tema da aula, vai ser justamente essa continuidade do Brasil imperial. Só que a gente vai falar sobre o primeiro reinado, as características do primeiro reinado, né, como é que Dom Pedro I conseguiu governar esse país em primeiro tempo, né, e a duração justamente desse primeiro reinado, galera, vai ser de 1822 a 1831, beleza? Um curto período de tempo, chega praticamente ali 9 anos, né? Ele não chega nem a completar 10 anos de governo. Mas é interessante a gente ver, né, nesse período de tempo, quando as coisas acontecem, né, a gente acha que só 10 anos de governo e tal, só 9 anos de governo, não é quase nada, né? Mas a gente tem que pensar no Brasil que estava se formando justamente nesse primeiro momento. A gente vai ver que o que ele vai formar agora vai ser fundamental para o segundo reinado. Primeiro, para o período regencial e depois, posteriormente, para o segundo reinado. Bola? Poxa, caiu minha tampinha, tá vendo? A gente tem mania, velho, de ficar assim, tipo, entendeu? Quadro, não tenho, tô chateado. Caneta, pega minha caneta lá. Caneta, né? Peço pra ela fazer um serviço aqui. Glenda, joga o lixo pra fora. Vai lá e joga. Entendeu? Glenda, come o rato, ela vai lá e come. Quando ela não come meu pé à noite, né? Dá uma mordida no pé à noite, eu quase chuto ela do outro lado. Vamos lá, pessoal, então vamos falar sobre o primeiro reinado. Show de bola? Galera, para falar sobre o primeiro reinado, a gente tem que começar pela Assembleia Nacional Constituinte, beleza? Que vai formar justamente a Constituição do Brasil. Essa galera vai começar a formar essa Constituinte lá no início de 1823, beleza? Por quê? O Brasil consegue a independência logo no finalzinho, né, do ano, e aí você tem algumas batalhas justamente de algumas províncias para esse processo de independência. Então, 1823 dá o início justamente da Assembleia Nacional Constituinte, né, que vai ser formada por deputados de vários estados, né? Esses deputados vão ser escolhidos justamente pelas elites locais que vão formar justamente essa Assembleia Nacional, beleza? E aí, a primeira coisa que você vai ter vai ser a divisão justamente de 3 grupos, o surgimento de 3 grupos. Primeiro grupo você vai ter o Partido Conservador, né, que é um partido favorável principalmente a Dom Pedro I, é um partido praticamente feito por portugueses, é um partido que exige justamente a manutenção do poder do rei. Você vai ter um partido também chamado Partido Restaurador, só que esse Partido Restaurador ele não vai durar muito tempo, beleza? Por quê? A partir da implementação do poder moderador, né, esse partido moderador acaba perdendo a razão, porque eles queriam justamente o retorno de Dom João VI para se tornar um rei absoluto. Só que Dom João VI não vai retornar, né? A gente vai ver que depois ele vai morrer. Então, praticamente, a gente vai ter 3 partidos, né? Que vai ser o Partido Conservador, que vai apoiar justamente Dom Pedro I, e vai ser o partido, desgraça de moto bem abençoado, Pai amado, eu não aguento mais. Todo lugar tem uma moto dessa, né? Você tá no lugar e passa, dá vontade de pegar, apertar o pescoço do abençoado e falar, vai com Deus, meu filho, vai, que Deus te abençoe. Então, vamos lá. Retornando, anota aí então, Assembleia Nacional Constituinte, 3 grupos políticos, beleza? Vai ter, principalmente, o Partido Conservador, o Partido Moderado e o Partido Liberal, né? E esse Partido Liberal, como a gente já vai ver, ele já vai ser mais um partido radical, né? Esse Partido Moderador meio que vai se tornar o Partido Liberal, né? Então você vai ter 3 frentes. A gente meio deixa de lado o Partido Restaurador, que ele vai existir justamente só pelo motivo do retorno de Dom João VI ao Brasil, para que torne, né, um grande reinado de novo, né? E a gente vai ver que não vai ser bem isso que vai acontecer, né? E aí a gente vai ver aqui as principais características desse projeto, dessa Constituição, né? Então vamos lá, em 1823 começa a Constituição, você tem a formação desses 3 grupos políticos, né? O conservador, o moderador e o liberal, né? E depois, só um adendo aqui rapidinho, o moderador e o liberal praticamente vai ser formado por brasileiros, beleza? E aí você vai ter a questão desse projeto. Então a primeira parte justamente desse projeto vai ser o anti-absolutismo, né? O rei agora não vai ter mais todos os poderes vão ser reduzidos. E aí entra o exemplo da Revolução Francesa, aí entra justamente o exemplo do processo de independência americano, beleza? E também entra a questão das revoluções inglesas, né? Como elas vão refletir justamente nesses novos processos de independência pelo mundo. E a outra característica vai ser o anticolonialismo. Agora, eles não querem de forma alguma que
o Brasil retorne de modo a ser uma colônia. Ah, professor, mas tem os restauradores. Gente, os restauradores é um povo à parte, né? Mesmo os conservadores vão entender que é melhor você ser um país independente do que retornar a ser uma colônia. Então, é o anticolonialismo, se separar justamente, quase que totalmente dos portugueses. E uma outra característica que é fundamental nesse projeto de constituinte vai ser justamente o sistema eleitoral, né? Vai ser um sistema eleitoral que vai privilegiar justamente a elite rural. E ainda tem um certo período nesse projeto, ele vai dar, né, uma grande importância para a elite rural e para a parte da burguesia, né, essa parte da burguesia portuguesa, comercial. Então, assim, eles entendiam que você deveria ter um valor financeiro e um valor em terras, né? E aí depois a gente vai ser... Aí essa Constituição, né, ela basicamente vai ser chamada esse projeto constituinte vai ser chamado de Constituição da Mandioca. Só que existe um grande problema, galera. Você tem um cara que ele vinha de uma coroa portuguesa, já vinha de uma característica absolutista, né? Ele não aceitou muito bem essas ideias de redução. E aí o que Dom Pedro I faz? Ele fecha justamente, né, a Assembleia Nacional Constituinte, se reaproxima dos portugueses, então ele se reaproxima desse partido conservador, ele fecha essa Assembleia, ele faz a criação justamente do Conselho de Estados, que é formado justamente por portugueses, né, portugueses ao qual ele se identifica, portugueses que têm lealdade à coroa, beleza? E aí, olha só, galera, o que vai acontecer? Essa questão toda, ele vai fechar o Congresso, vai fazer acordos com os portugueses novamente, então vai deixar de lado os brasileiros, né? Vai ter a criação do Conselho de Estado, vai ter o retorno às ideias absolutistas, ele tenta implementar de novo essa ideia absolutista, só que ele não consegue, né? Ele não consegue porque até os próprios portugueses entendiam que essa característica do absolutismo não seria tão prático, né? Não seria bom. E aí o que vai acontecer, galera? Em 1824 vai ser criado, de certa forma, a Constituição brasileira, com todas essas características, com as características justamente do sistema eleitoral que beneficia principalmente a elite rural, então por isso que vai ser chamada de Constituição da Mandioca. Você vai ter as características do anticolonialismo e a ideia do absolutismo vai ser embarreirada, porque esse conselho de Estado, né, eles vão pesquisar uma coisa e eles vão achar dentro do entendimento político um cara chamado Benjamin Constant, que ele cria a brilhante ideia de um poder moderador, que agora o rei ele vai ter um poder moderador, né? Ele vai ter um poder centralizador justamente dessa política. E aí, como é que funciona esse poder moderador? O rei não vai ter mais todos os poderes, né? Os poderes dele agora vai ser mais limitado, mas também não vai ser uma monarquia constitucional, ele não vai ser mais só representante, né? O rei ele vai estar na seguinte forma, deixa eu pegar aqui um exemplo, né? O rei sou eu vou ser executivo, representação do Estado, beleza? E também você... E também... Fica aí em pé, ô miséria. As coisas aqui nada funcionam. Deixa eu pegar esse daqui para ficar melhor. Eu sou representante do Estado, né? E governo também esse Estado, beleza? Não sou igual a rainha da Inglaterra, que só represento, que só sou executivo. Então eu sou executivo e o governo. E aí, qual é o meu papel como poder moderador? Você vai ter divisão desses dois, você vai ter divisão de certa forma dos poderes. Você vai ter o poder legislativo, né, que vai ser os deputados, os senadores, quem vai fazer as leis. E aí, como é que vai funcionar, né? Esses deputados aqui, eu posso, como rei, diluir essa Câmara e fazer umas novas eleições, né, pedir novas eleições. Abaixo, que é assim, paralelamente, você vai ter o Senado, e o Senado vai ser vitalício, então vai passar sucessivamente. Então, se meu pai é senador, quando meu pai morrer, eu vou ser senador, beleza? Porque o Senado, ele exige um poder local muito mais importante do que dos deputados. Mas os dois são fundamentais para fazer as leis nesse período. E do outro lado, eu vou ter o poder judiciário, certo? Que você vai ter que vai ser justamente quem vai cuidar dessa Constituição. Mas quem vai eleger, quem vai estar lá no judiciário, quem vai ser o representante desse judiciário, vai ser eu, o rei. Então, olha só, na verdade, o poder moderador, galera, ele vai funcionar como o próprio nome diz, né? Moderar esse sistema novo político. Só que esse poder moderador,
ele não funciona como funciona na Inglaterra, né? Que é uma monarquia constitucional onde os dois poderes, né, de certa forma, administram um governo. Eu vou ser o governo e vou ser o executivo e vou desenvolver esse mecanismo. Eu ainda vou ter poder sobre esses dois mecanismos, que é o legislativo e o judiciário. Show? Todo mundo entendeu como funciona o poder moderador? Esse pim, é o caminhão de lixo. Quando não é a moto, é caminhão de lixo, é o gato, é tudo, né? Mas a gente vai conseguir, galera. Vamos lá. Então, a gente entendeu o poder moderador, viu como que ele funciona, né? Viu que o rei ainda continua tendo um certo poder, né? Não vai ter todos os poderes, mas ainda vai continuar tendo um certo poder. O papel dele no meio disso tudo é justamente moderar esses poderes, buscar uma solução para todos esses poderes. Porém, a gente vai ver que essa questão não vai ser tão fácil assim para o Dom Pedro I, beleza? E aí vamos falar, galera, principalmente sobre a questão da economia. Por quê? A economia é um ponto-chave para qualquer Estado ser administrado e para que ele funcione, né? Olha só, não tem como eu querer deixar as pessoas felizes se elas passam fome, se elas têm problemas econômicos, né? As coisas não funcionam muito bem assim. A gente sabe agora que a gente está vivendo esse momento de crise que o quanto é importante também a economia, mas a gente não pode deixar de lado a saúde. Mas a gente está falando aqui de um período que não tem problemas de saúde, que as pessoas estão seguindo bem, que você tem alguns conflitos políticos, mas também, principalmente, que você precisa ter uma economia forte. Só que aí vamos lá, começar a destrinchar essa questão da economia. Primeiro ponto dessa questão da economia é que quando o Dom João VI volta para Portugal, ele retira todo o dinheiro, galera, que tinha no Banco do Brasil. Então o Brasil fica limpo. E aí o que acontece quando o Brasil consegue a independência? O Brasil ainda começa a dever. Ele deve 2 milhões de libras justamente a Portugal. Ele pega emprestado com a Inglaterra e os Estados Unidos, paga a Portugal, mas agora ele tem que pagar essa dívida aos ingleses e aos americanos, beleza? Então ele fica meio que com a mão no bolso, assim, sem dinheiro, né? E aí, como é que você começa alguma coisa, administrar alguma coisa sem dinheiro? Então, o que o governo brasileiro faz? Pega mais dinheiro emprestado, beleza? E aí, como é que vai ser a base econômica do Brasil, né? Porque a base, quando eu digo base econômica, é o que sustenta a economia no Brasil nesse período, né? O que produz a economia, que produz dinheiro, na verdade. Né? Vai ser o café. O café vai começar a ser uma grande produção econômica no Brasil, né? O café vai começar a despontar, o café brasileiro vai despontar com uma grande qualidade. E aí, quando a gente começar a ver isso, né, a gente vai ver que a importância do café ao longo desse período, beleza? E aí a gente vai ver que é o seguinte: o algodão, o açúcar vai começar a fracassar. Por quê? Porque o açúcar e o algodão lá do Nordeste vai começar a fracassar. Primeiro ponto é que as colônias holandesas e as novas colônias inglesas produzem açúcar muito mais refinado, com maior qualidade e com maior índice de produtividade do que no Nordeste do Brasil, beleza? O algodão brasileiro também está perdendo de qualidade em relação ao algodão americano. Show? E aí a gente vai vendo aqui, basicamente, o que vai produzir riqueza no Brasil nesse período vai ser justamente o café. Lembrando que a gente já passou do período do açúcar, do período do algodão, do período da mineração do ouro, e a gente está chegando para o período do café. Tá bom? Só que esse mesmo café, galera, não consegue sustentar todo mundo, né? Porque o café ele vai se lidar justamente numa área restrita, que ele vai surgir principalmente aqui, nesse período no Brasil, no Vale do Paraíba, aqui no Rio de Janeiro, né? Lá pro lado lá onde Judas perdeu a bota. Não, zoeira. Lá pro lado lá de Barra do Piraí, Valença, Vassouras, né? Que aí todo mundo vai lá para tomar um café, mas lá no ponto não é mais nem café, né? Tudo café que vem de lá vem de Minas. Né? Então, o café do Brasil surge justamente nesse período aí, e aí é o que vai dar justamente o que vai dar base econômica para o Brasil nesse período. Só que qual é o grande problema disso, né? E aí a gente vem sofrendo justamente dessa crise econômica por causa dos empréstimos com os ingleses e com os americanos, tendo que pagar as dívidas com Portugal, e o outro fator também agora que vai entrar, galera, vai ser os conflitos que vão ocorrer nesse Brasil nesse período, que vai ser a Guerra da Cisplatina e a Revolução Pernambucana, beleza? Então, anotem um próximo ponto. E aí, quer participar do vídeo? Manda um alô, pessoal, aí, ó. Manda aí, dá um tapinha aqui. Essa é a Clinda. Galera, então vamos lá. Anotem aí. Revoltas e guerras, né? Então, pra gente começar, coloquem em primeiro ponto Confederação do Equador, 1824, beleza? A gente vai falar, e essa é uma das primeiras revoltas que vão ocorrer, né? E é mais importante que vão ocorrer justamente nesse período do primeiro reinado.
que vai ser a Confederação do Equador. Como é que é essa Confederação do Equador, né? Ela é encabeçada por Pernambuco, né? Pernambuco é um estado que não vai aceitar essa centralização toda do poder de Dom Pedro I, né? Por quê? Quando ele centraliza o poder, ele também centraliza todas as decisões do Brasil, né? E a gente está falando de um país já imenso, né? Se a gente olhar o mapa do Brasil naquele período e o mapa do Brasil hoje, é praticamente a mesma coisa, certo? Vai ter só o surgimento de mais alguns estados, como Tocantins, Rondônia, mas de resto vai ser praticamente o mesmo mapa. E aí, olha só, você vai ter tudo centralizado numa mesma pessoa. Só que aí você já vem lá, o Pernambuco já veio de várias revoluções, né? Você já tem a Revolução Pernambucana, anterior, um pouco antes do processo de independência do Brasil, né? Por quê? Por questões justamente de processo de independência. Então, o Pernambuco vai começar a encabeçar esse movimento. Só que essa galera já saca, já que ela não consegue sozinha, né? O Frei Caneca e o Cipriano Barata, quem vai encabeçar esse movimento, esses dois caras que vão ser os ideólogos desse movimento, né? Então anotem aí, ideólogos do movimento, Cipriano Barata e Frei Caneca. Show? Eles vão ver que eles precisam se unir, né? E essa união eles vão juntar justamente Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. Show? Vai juntar esses estados. Quando junta esses estados, eles criam justamente a Confederação do Equador. Por que a Confederação do Equador, né? Porque são estados que estão mais próximos à linha do Equador, beleza? E aí essa galera vai justamente proclamar a independência dessa região, né? Quando eles proclamam a independência dessa região, né, eles encabeçam todo um processo revolucionário com uma ideia de uma república, né? Eles querem criar justamente uma república separatista do Brasil imperial, beleza? E criar justamente uma confederação do Equador. E depois tentaram desenvolver isso, só que foram brutalmente reprimidos por Dom Pedro I, que pegou dinheiro emprestado de novo com os ingleses, aumentando a dívida para poder pagar milicianos para acabar com essa revolta em Pernambuco e nos outros estados aliados, justamente à Confederação do Equador. Beleza? Galera, a segunda, a gente vai ver que é uma guerra, que é a guerra justamente da Cisplatina, que vai começar em 1825 e vai até 1823, né? E é só um detalhe, é a segunda guerra da Cisplatina. Por quê? Quem fez a primeira foi justamente o pai dele, Dom João VI, né? Quando ele anexou a Cisplatina, que é hoje o Uruguai, ao território brasileiro. E quando ocorre a Guerra da Cisplatina é o seguinte, né? Quando os argentinos resolvem justamente tomar o Uruguai do Brasil, resolve tomar a Cisplatina do Brasil, né? Lembrando que um Brasil enorme, até hoje enorme. E aí, quando eles tentam tomar esse território do Brasil, né, Dom Pedro I manda uma galera para lá, né, manda um pequeno exército para lá, junto com outros milicianos, para impedir justamente essa tomada. Mas aí que entra a grande questão. O próprio povo do Uruguai se identificava muito mais com os aspectos políticos do povo argentino. Primeiro, pelo mesmo tipo de colonização. Segundo, pela linguagem. E terceiro, pelos aspectos da república, né? Porque no Brasil era uma monarquia e, contrapartida, do outro lado, você já tinha uma república, você já tinha ideias democráticas. E aí essa galera, a própria galera da banda de Cisplatina, né, resolve se revoltar contra o Império Brasileiro, beleza? E aí o que vai acontecer? A Inglaterra está vendo que ali está se arrastando esse conflito, ela também, de certa forma, está emprestando dinheiro para os dois e ela está perdendo dinheiro porque não consegue comercializar, né? Essa guerra toda vai ocorrer ali na Bacia do Prata, né? Que é um grande rio ali que vai cortar justamente o Uruguai, a Argentina, o Brasil e vai até o Paraguai, né? E é uma grande zona comercial. Essa Bacia do Prata era muito importante para os comércios aqui na América do Sul, para a Inglaterra. E a Inglaterra senta com os dois de novo, né? A Inglaterra malandra, e fala: Brasil, Uruguai, resolve logo essa parada aí que não dá para vocês ficarem brigando, discutindo um com o outro, não. Vamos fazer o seguinte: ó, esse território aqui é de ninguém, agora vai se tornar independente. E é aí que dá início, justamente, galera, a República da Banda Oriental do Uruguai. Beleza? Galera, olha só. Esses fatores são fundamentais porque vão levar a uma crise política no governo de Dom Pedro I. Beleza? Dom Pedro I vai entrar em crise política porque ele já vinha ele vai perder politicamente, porque ninguém gosta muito de guerra, né?
vai perder politicamente por causa da revolta da Confederação do Equador e também vai perder politicamente por causa da perda de um território. Então ele vai, primeiro, entrar numa instabilidade política, e aí é que a gente vai falar sobre uma coisa chamada de abdicação de Dom Pedro I, beleza? Anotem, abdicação de Dom Pedro I, e a gente vai ter justamente essa instabilidade do governo de Dom Pedro I. Ele vai se tornar instável por causa desses outros fatores que eu já falei para vocês. Ele vai se tornar instável por uma questão de crise econômica, porque quando você tem guerras e revoltas, quando você tem que pagar fortes indenizações e a sua economia está atrelada a questões só agrárias, né, atrasadas em ponto de vista já industrial, você entra numa bolha de crise econômica, você não tem como para onde sair, você não tem reservas, né? Isso que acontece praticamente com Dom Pedro I. Ele não consegue administrar, ele não é um bom administrador, ele não é um bom estrategista, né? E aí vai ocorrer o seguinte, no meio desse turbilhão todo, em 1826, durante a Guerra da Cisplatina, Dom João VI morre. E aí começa a dar uma crise sucessória. Quem vai assumir justamente o trono? Será que vai ser Maria Antonieta? Será que vai ser Felipe II? Quem é que vai ser, né? E a Maria Antonieta que meio que assume ali, né, no momento, né, para suprir esse cargo, mas a necessidade é justamente que quem assuma é o filho mais velho do rei. E aí Dom Pedro I, vendo a oportunidade de fugir desse turbilhão todo, né, mesmo tendo laços com Portugal, ele retorna para Portugal, deixa o trono vago e aí ele começa o período regencial, beleza? Gente, ele retorna para Portugal, assume como rei de Portugal e Algarves e dá o fim justamente ao primeiro reinado, beleza? Gente, estou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham entendido. Na aula a gente vai tirando dúvidas, tá bom? Sei que ficou grande, mas a gente já matou logo esse conteúdo difícil, complicado, mas que todos vão entender, assim acredito. Beijão pra vocês, até a próxima.